Paulo, ele traz aqui uma lucidez para entendermos como é que se deu a salvação sem que Deus cometesse a injustiça. Por que Deus salva da forma como Ele salva pessoas que nós julgamos não merecedores da salvação, pessoas que se julgam no direito de serem salvos e não são. E Deus tem uma escolha que ninguém pode questionar. E o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, ela vai nos revelar isso. Agora é bem verdade que isso não dá para fazer de uma vez. Esse livro, nós precisamos tratar aqui pelo menos de 5 divisões nesse livro. Nós precisamos ver como é que Deus estabeleceu a sua justiça para que Ele pudesse, então, através do Evangelho, salvar a todo aquele que crê. Não é? Que essa é a essência do Evangelho. Então eu só quero recordar com os irmãos, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, nós vamos nos limitar a esses 2 versículos. Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Graças a Deus. Verso 17, outra vez, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. O justo viverá pela fé. Os irmãos, por favor, tomem seus lugares. O apóstolo Paulo, indiscutivelmente, ele foi o homem que recebeu a revelação de Deus por excelência acerca da salvação. E quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele a chama de meu evangelho. Eu acho interessante que Paulo fala o evangelho que eu prego, o evangelho que eu recebi do Senhor. E ele começa aqui falando que no evangelho se descobre a justiça de Deus. Agora nós vemos um evangelho que ele tanto condena quanto ele salva, ou tanto ele salva quanto ele condena. E aparentemente não existe absolutamente um parâmetro pelo qual nós pudéssemos avaliar, aquilatar quem pode ser salvo e quem deve ser condenado, para que a justiça de Deus seja satisfeita. A Bíblia diz que o Senhor salva o Pai e às vezes não salva o Filho. A Bíblia diz que às vezes Deus salva o Filho, mas não salva o Pai. A Bíblia diz que às vezes Ele não salva ninguém numa casa, nem pai nem filho, mas Ele salva um vizinho que é muito pior do que a primeira família. E tudo isso está dentro da justiça de Deus. E por essa razão eu preciso compreender a justiça de Deus que se revela no Evangelho, para que eu possa entender que quando o Senhor chama a qualquer de nós, não é por causa do nosso mérito, mas é por causa da sua magnificência, glória, majestade e misericórdia. O apóstolo Paulo, ele consegue aprender isso. O apóstolo Paulo consegue compreender Deus, ele consegue compreender a palavra de Deus, e é tão interessante porque Paulo diz: eu não recebi o evangelho de homem algum, mas eu recebi de Cristo Jesus. Paulo tem uma aproximação com Deus, ele tem uma comunhão com Deus, que Deus revela a ele as entranhas da sua vontade. E por isso nós precisamos compreender este evangelho. Paulo vai demonstrar aqui a situação da humanidade. E ele disse aqui que a salvação
que Deus apresenta no meio do evangelho, ele diz que primeiro do judeu e depois do grego. Porque para Deus, aqui nessa dimensão em que Paulo está escrevendo, a humanidade toda estava dividida em duas classes de pessoas: os judeus, que era o povo da promessa, o povo eleito, o povo da chamada, e o restante do mundo, que era representado aqui na expressão de Paulo pelos gregos. Então, nesse aspecto aqui do evangelho, para Deus existe duas classes de pessoas. Existem os judeus que permanecem ainda como judeu, um povo que ainda tem uma promessa de Deus que voltará outra vez depois da saída da igreja. Os judeus voltarão ao plano master de Deus, eles voltarão a ser tratados como povo de Deus, mas enquanto a igreja estiver aqui, nós somos o povo de Deus, a quem o Senhor habita no nosso meio, a quem o Senhor nos chama de filhos, e nós somos o povo aonde o Senhor opera. E nós temos o restante do mundo. Então nós temos judeus, nós temos a igreja e o restante do mundo. Mas no momento aqui em que Paulo apresenta o evangelho, aonde a justiça de Deus é expressa, ele diz que o evangelho é poderoso para salvar todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Logo aqui para ele está olhando a humanidade no prisma de Deus em duas classes de povos, judeus e o resto do mundo. Muito bem. Paulo, primeiramente, ele vai mostrar que aqueles que não eram judeus, representados aqui pelos gregos, os pagãos do seu tempo, aqueles que estavam fora da promessa feita a Abraão, aqueles que não foram alcançados pela lei, aqueles que estavam fora de todo o pacto do Antigo Testamento. Ele diz que era um povo a quem Deus considerava como ímpios pecadores. E ele diz que a ira de Deus haveria de manifestar sobre aquele povo de uma forma tão impetuosa, porque os homens haviam detido a justiça de Deus, a verdade de Deus é injustiça. Ele vai nos mostrar aqui que, à exceção dos judeus, todo mundo estava mergulhado em uma grande corrupção moral, aonde os homens estavam amando mais a impiedade do que a verdade de Deus. É o que ele narra aqui do versículo 18 até o versículo 32. Ele vai falar da situação daqueles a quem Paulo chama de gregos. E é preciso que nós entendamos isso, pelo menos numa leitura rápida, para compreender por que todo mundo, à exceção dos judeus, deveriam ser condenados. Primeiro, porque eles estavam vivendo em uma situação que eles se insurgiram contra Deus, pegando a verdade de Deus e transformando em injustiça em sua prática de vida. E o apóstolo Paulo diz que eles não eram ignorantes, porque o que de Deus se podia conhecer, neles estava manifesto, porque Deus manifestou a eles. Para aqueles que têm dúvida, diante dos olhos de Deus não existe inocentes, porque antes que nós recebêssemos a palavra escrita, Deus estampou diante dos olhos da humanidade um evangelho que ele é pregado sem a expressão da voz, que é a manifestação da sua glória nas obras criadas. O Salmo 19 diz que
a obra de Deus manifesta a sua glória, e o firmamento atesta as obras das suas mãos. À exceção daquele que é cego, basta olhar para o espaço sideral, olhando para as estrelas do céu, é impossível não sentir que há um ser que está acima da criação, porque ela não pode ter surgido do acaso. Então Deus manifesta a sua glória através das coisas criadas. Portanto, ele começa aqui então com a argumentação que não existe absolutamente ninguém que pode dizer-se desconhecedor da verdade ou ignorante acerca de Deus. E ele prossegue: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Irmãos, isso é claríssimo. É fantástico como aqueles que talvez nunca atentaram para isso, a revelação de Deus por meio da sua obra é suficiente para condenar um homem ao juízo eterno. Ele não tem como dizer: eu nunca ouvi a palavra de Deus. E Deus vai mostrar a ele que ele compreendeu muito bem a existência de Deus através das coisas criadas. Eu acho esse versículo 20 extraordinariamente muito bem redigido. Ele diz: porquanto o que de Deus, aliás, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo. Vamos pensar sobre isso. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, que é uma das coisas invisíveis, como a sua divindade, poder e divindade se entendem, e são expressos, e são vistos, e são claramente observados por meio das coisas criadas, para que os gregos fiquem inexcusáveis. Poder e divindade manifesto aos olhos de toda a humanidade. Isso é extraordinário. Você nunca tinha ouvido isso? Para você só seria condenado sem a salvação aqueles que não tivessem ouvido o evangelho, ou que tivessem desrespeitado o evangelho escrito. Ninguém nunca te avisou que você, desde antes de ser crente, se você não tivesse se rendido a Cristo, você seria condenado com a justiça de Deus. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, o seu poder e a sua divindade estão juntas, irmanadas, estão expressas nas coisas criadas, para que o mundo seja inexcusável diante dele. Você pode glorificar a Deus pela grandeza de Deus? E ele prossegue, dizendo: portanto, tendo conhecido a Deus, quem? Os gregos. Paulo está dizendo aqui, os gregos, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, perdeu a luz, o resplendor que raiava das coisas criadas. E eles fizeram isso porque quiseram endurecer seus corações. Eu fico a imaginar exatamente o que está acontecendo com a igreja. Como nós estamos vendo crentes que estão se obscurecendo em seus corações, insensatos, mudando a verdade que receberam um dia por meio da palavra viva, que é Cristo Jesus, para alimentar os prazeres efêmeros da sua própria carne.
Como a igreja perdeu o brilho, o resplendor da glória do Espírito Santo que a inundava como um rio caudaloso, aonde jorrava de nós a vida eterna que saltava para a eternidade. Que extraordinário é a palavra de Deus para nos despertar. Ela traz temor às nossas vidas. Deus está dizendo aqui que através daquilo que Ele revelou por meio das coisas criadas, o mundo todo já estava suficientemente maduro para ser condenado, porque eles, com a insensatez, eles endureceram seus corações e escureceram seus entendimentos. Porque quiseram. Nós estamos assistindo uma igreja que ela cansou de ser santa. Nós estamos vendo uma igreja que ela quer se enamorar-se do mundo. Ela não quer mais viver na vida consagrada, na separação com Deus. Nós estamos assistindo uma igreja que defende através de discursos que os irmãos vão ver que era o mesmo que os pagãos usavam para viverem a sua vida de bel prazer, servindo aos deuses pagãos, virando as costas para a verdade de Deus, para nutrir a mentira de Satanás nos seus corações, por causa de uma vida de depravação. E é o que nós estamos assistindo hoje. Isso é tão claro para mim diante dos meus olhos. Eu espero que eu consiga, com o auxílio do Espírito Santo, mostrar isso para os irmãos. O preço que Jesus pagou por mim e por você foi alto demais para nós vivermos uma vida cristã tão medíocre, para vivermos uma vida cristã tão insolente, para vivermos uma vida cristã tão sem sentido como nós estamos vendo a igreja cristã dos dias atuais. Uma igreja que está vivendo uma religiosidade ultrapassada. O mundo está enojado da igreja cristã dos dias atuais, porque nós perdemos a qualidade de sal da terra. Ficar junto com o crente hoje não significa ter a repreensão das suas obras más. Pelo contrário, muitas vezes significa até ser incentivado pelo crente a viver uma vida como se Deus não existisse, porque sendo chamados filhos de Deus, não tem respeito à soberania e à palavra de Deus que exige separação. Aleluia, se você ainda quiser glorificar a Deus, o Senhor está aqui. O meu discurso não é duro, duro é essa palavra que você talvez nunca leu, de Romanos capítulo 1, verso 18 ao 32. É coisa terrível o que Paulo escreve aqui. E olha que ele escreveu para um povo de 2000 anos atrás, aonde a moral e a ética estavam ainda em elevação, aonde a moral e a ética ainda estava centrada no decálogo de Moisés. Agora imagine hoje na pós-modernidade, aonde tudo é relativo, a moral é relativa, a ética é relativa, a honestidade é relativa, a santidade é relativa, mas tem uma coisa que continua absoluta, é a glória de Deus, é o poder de Deus. Deus em sua verdade absoluto. E não vem uma igreja cristã dos dias atuais querer relativizar Deus, porque Deus não pode ser relativizado em sua verdade. A verdade de Deus é incontestável, a sua palavra é incontestável, a sua palavra é digna de aceitação, a sua palavra ela é superior a qualquer verbo pronunciado pelo homem. E então em seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.
Meus irmãos, outro dia eu estava meditando em casa, e eu estava pensando nas anedotas sem graça dos Cláudios Duartes da vida, que hoje estão inundando os púlpitos das nossas igrejas. Piadas imorais, contadas em nome de Cristo, com o objetivo de arrancar, extorquir o povo de Deus, de enriquecer-se à custa de um evangelho que foi preço de sangue, mas que foi doado de graça para todo aquele que crê, seja salvo. Nós estamos vendo uma igreja que está espetacularizando o evangelho de Cristo. O evangelho não é para isso. O evangelho não é para produzir ídolos. O evangelho não é para produzir os youtuber gospel. O evangelho não é para isso. O evangelho é para quem quer ir ao céu, que quer renunciar à sua vida, ao estilo de vida impregnado pelo mundo sobre nós. É romper com a cultura do mundo e abraçar a cultura celestial, a cultura dos céus. Eu espero que você esteja compreendendo o evangelho que Paulo pregou. Um evangelho que cobra um posicionamento de nós diante da verdade de Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quem disse isso é Paulo. Se alguém escandalizar, que se escandalize com a carta escrita por Paulo aos Romanos, não comigo. Eu só estou aqui dizendo, repetindo as palavras que ele disse. Mudaram a glória de Deus. Preste atenção nisso. Veja se você acha que é alguma coincidência com a igreja dos dias atuais, ou se realmente aqueles que nos lideram estão fazendo isso deliberadamente, nos ensinando a virar as costas para a verdade de Deus e abraçar os seus ídolos que são colocados hoje para a nossa adoração. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Nós estamos vendo uma igreja hoje que está adorando a homens. Quando eu cultivo no meu coração pessoas que eu fico emocionado quando as ouço pregando ou cantando, e não é por causa de unção, mas é porque os coaches evangélicos inventam historinhas dos gurus e dos chineses para nos fazer chorar. Eles aprenderam a massagear a alma dos crentes que estão doentes por causa do mundanismo que a igreja mergulhou. E os crentes estão confundindo a capacidade de discurso dos coaches, de tapeação das nossas necessidades com a unção do Espírito Santo. E nós estamos construindo ídolos. Estamos construindo e dando cumprimento às palavras de Paulo. Coração insensato, obscurecido. A igreja de hoje se diz tão sábia, mas se tornaram loucos, porque nós nos afastamos da vida de consagração, nós nos afastamos da oração, nós nos afastamos do jejum, nós nos afastamos da leitura bíblica, nós nos afastamos do culto de adoração ao Senhor. Não existe uma igreja verdadeiramente do Deus vivo que ela não esteja comprometida com a oração, com a consagração, com a leitura bíblica, com a vida de santidade. A igreja não é para apresentar os seus ídolozinhos. A igreja não é um lugar de apresentação. A igreja não é para vender espetáculos baratos.
Nós não estamos aqui para transmitir os nossos talentos artísticos. A igreja não é lugar de artista, a igreja é lugar de ovelhas, de gente quebrantada, de gente que só quer apresentar única e exclusivamente para o Deus da sua salvação, que compreende a palavra de Tiago, que diz que melhor é ouvir do que falar. Se você pode glorificar a Deus, glorifique, mas glorifique na sua alma. Fala: Deus, fala comigo, me mostra o que é a igreja, me deixa compreender o seu evangelho, me ajude a parar ajoelhado na tua presença, pelo menos por 15 ou 20 minutos, me ajude. Nós estamos perdendo a salvação. Eu não fui chamado para pastor, para deixar as minhas ovelhas irem para a perdição sem eu os alertar. Nós estamos vendo um momento difícil na história da igreja. Estamos vendo crentes brincando, crentes alimentando rebeliões contra a palavra de Deus em seus corações, vivendo uma vida associada com o mundanismo. É hora de pararmos e refletirmos. Ir ao céu não é como quem chega numa agência de viagem, compra uma passagem, atravessa para o outro lado do mundo. Ou também não é como chegar, se candidatar a fazer uma viagem espacial pelo Elon Musk. É isso? Elon Musk, que está com uma espaçonave aí, que está com um projeto de levar gente para Marte. Ir para o céu e atravessar todo o espaço estelar e chegar até onde Paulo disse que foi e viu coisas que que era inefável dizer ao homem, de tão gloriosas e extraordinárias que são. Ele foi à morada de Deus. Mas nós estamos vendo, irmãos, eu estou dizendo isso por amor a vocês. Eu não pastoreio para ver igreja cheia, eu pastoreio para ver crente salvo, crente transformado. É por isso que eu ministro esse tipo de palavra. Em lugar nenhum você vai ver pregador usando Romanos capítulo 1 e verso 18 a seguir. São só leituras de promessa, promessinha barata, fora do contexto bíblico. Graças a Deus. Agora veja o verso 24. Veja o resultado desses que mudaram a verdade de Deus em justiça. Veja o que acontece com esses que tendo conhecido a Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas em seus discursos se desvaneceram e o coração se tornou insensato. Veja o verso 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Eu espero que os irmãos saibam o que é concupiscências de seus corações e a imundícia, com a desonra dos seus próprios corpos. Eu espero que os irmãos tenham maturidade e conhecimento suficiente para saber o que é isso, porque são atos mais obscenos e indecorosos que os homens podiam fazer. Por quê? Por causa dos discursos que desvaneceram, porque dizendo-se sábios.
E Deus não vai condenar por isso. Já ouviu esse discurso? Deus não quer uma igreja tão radical nesse nível. Afinal de contas, Deus fez tudo isso para que nós tenhamos prazer. Isso faz parte da vida abundante. Mentira! Discurso que está corrompido pela concupiscência do coração. Nós precisamos sim nos afastar dessas coisas que nos afastam de Deus. Nós precisamos abraçar o evangelho da verdade. Jesus disse que quem não renunciar a si mesmo e não tomar a sua cruz para depois segui-lo, não pode ter a vida eterna. E porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram, verso 25, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Vem uma segunda condenação. A ira de Deus vai aumentando gradativamente por causa das ações ímpias de todo mundo não judeu. Lembra que eu dei a vocês sobre quem Paulo está falando. Ele diz primeiro do judeu e depois do grego. Mas o evangelho é capaz de salvar tanto o judeu como o grego, desde que vivam segundo o evangelho. E ele diz, verso 26, é só no contexto. Primeiramente, por causa de terem mudado a verdade de Deus em mentira, porque adoraram mais a criatura do que o Criador. Aí o verso 24 diz, por isso Deus também os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar de seus corpos entre si. E porque mudaram a verdade de Deus, verso 25, a verdade de Deus é mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza. Precisa ser mais claro para olhar na prática o que está acontecendo com essa sociedade podre, corrompida, aonde os nossos filhos estão inseridos nas escolas malignas de hoje, aonde você envia uma menina santa para a escola e ela volta como uma Jezabel, ela volta como uma lésbica, ela volta imprestável, ela nunca mais se recupera, a não ser que Deus, na sua infinita misericórdia, opere um milagre de restauração na sua vida. E até os seus, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpezas e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Você nunca leu Romanos na sua vida? Se você já passou os olhos em Romanos capítulo 1, você estava cego no seu entendimento. O evangelho é extraordinariamente a luz de Deus para raiar em nossos corações e nos dar o entendimento da verdade. E o que enxergamos? Enxergamos crentes traçando seu próprio caminho, querendo construir um caminho cristão para si próprio, usando interpretações equivocadas para continuar no erro, para continuar na omissão, para continuar negligente. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu não estou nervoso e nem bravo. Eu só estou tentando transmitir o Deus que está bravo com você.
Se você está olhando para mim, está ficando meio cismado, na hora que sair ali eu vou te abraçar e vou desejar uma boa semana para você. Agora, cuidado com Deus que deu a inspiração a Paulo. O senhor está pregando um Deus de juízo? Não. Eu não estou pregando um Deus de juízo. Eu estou pregando, antes de tudo, um Deus de misericórdia que avisa, que mostra, que estampa, escancara aos nossos olhos a verdade dele, que os homens ocultaram. E eu não estou falando de homens ímpios que estão lá fora, mas eu estou falando de homens ímpios que estão dentro, porque torceram a verdade do evangelho para levar a igreja à contaminação com o mundo. Verso 28. Vocês estão pensando que terminou aí? Não. Não terminou não. O pior ainda está por vir. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E aí ele mostra qual é o fim dos homens ímpios. E não importa que estejam dentro da igreja, porque nós estamos vendo aflorar no seio da igreja esses dois elementos que nós lemos aqui no verso 26 e 27. Tanto para as mulheres quanto para os homens. Nós estamos vendo isso frutificar dentro da igreja. Então o juízo de Deus chegou à igreja. E só não enxerga isso quem não quiser. Deixa eu dizer uma coisa. Se no seio da igreja, a igreja está aceitando hoje esse tipo de comportamento aqui, que foi uma entrega de Deus a paixões infames. Se isso está acontecendo na igreja, esses atos de mulher com mulher e homem com homem, imagine a prostituição, que aqui nem se ocupou em falar em prostituição. Imagine como está o comportamento dessa cristandade de hoje. Não, eu só estou querendo abrir os seus olhos. Eu só quero que você entenda o que é ser crente. Eu só quero que você entenda o que é ser sal da terra. É ser diferente, é ser recusado pelo mundo. É viver uma vida santa, e a santidade no corpo. É conservar o seu corpo como vaso puro para a morada do Espírito Santo. Eu vou terminar. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, deixa eu dizer uma coisa, os crentes hoje estão preocupados em ter conhecimento de Deus. Você está preocupado com isso? Você está importando com isso? Ou você está mais preocupado com a sua redezinha social? Ou você está mais preocupado com a sua faculdadezinha fajuta, que vai encher a sua cabeça de filosofia anti-Deus, que vai dizer para você que Deus é mito, que vai dizer para você que todas as coisas que se relacionam à fé foram tentativas de explicação no princípio do mundo, quando não havia a explicação científica. Eu não estou aqui desqualificando a verdadeira ciência. Eu estou falando dos impostores filósofos do diabo, aonde nós achamos que o importante para os nossos filhos é chegar à faculdade, o importante para os nossos filhos é chegar ao céu. Antes de mandá-los para a faculdade, prepare-os em maturidade espiritual para depois chegar lá, senão ele vai se corromper.
Ele vai se tornar um imprestável, alienado por partidos políticos, que não me interessa que ala que é, não me compete entrar nessa área, mas é aonde eles vão para captar jovens incautos, ávidos pelo materialismo oferecido nas faculdades. É lá que é o centro de captação deles. É lá que os terroristas vão captar os jovens para morrer como suicidas. É lá que os traficantes vão para captar as mulas que transportam as drogas dos paraísos, da produção de drogas para os paraísos onde são vendidos. É lá que vão buscar as meninas para se prostituírem com promessas milionárias do outro lado e depois são vendidas nos países árabes para viver na pior miséria. Porque a igreja deixou de pregar a verdade para os seus jovens. Porque a igreja se amedrontou, querendo ver os seus bancos cheios. Eles perderam a ação do Espírito Santo. Mas eu prefiro o Espírito Santo e poucos crentes do que uma igreja cheia, fria, apática, sem a glória do Senhor. O que eu quero ver nessa igreja é a manifestação do Espírito Santo. É crente sendo curado, é crente sendo transformado, é crente sendo quebrantado, é crente confessando e deixando as suas rebeldias e vivendo uma vida de santidade e de pureza. Porque essa é a vontade de Deus. E ele diz, então, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Meu Deus, que caráter! Que sociedade podre da época de Paulo. Imagine de hoje, quando a igreja perde a essencialidade da sua pureza, de ser sal da terra. Porque o que preservava o mundo até então era a moral, era a lei de Deus, era o temor de Deus. Mas nós estamos vivendo num mundo onde Deus já não é tido mais com respeito de outrora. Mesmo os ímpios pagãos desse tempo aqui tinham uma postura ética e moral muito superior à de muitos cristãos dos dias atuais. E finalizando o verso 32, ele diz: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. E aqui sabe para quem sobrou condenação? Para aqueles que são coniventes com os atos dos seus filhos, com aqueles que são coniventes com os seus maridos, fazendo coisa errada, fazendo vista grossa, com aqueles que são coniventes com as suas mulheres, não somente as fazem, mas consentem que seja feito, estando sob a sua autoridade não permitir que se faça. Talvez você percebeu que o texto ficou mais claro. Você não precisa concordar comigo? Chegando na sua casa, volte à leitura.
Quando eu coloco uma tela quente diante dos meus olhos, eu não estou fazendo, mas eu estou consentindo, apreciando, gostando, alimentando e gerando divisas financeiras para eles se enriquecerem ainda mais e me venderem mais produto nocivo para minha alma, vendendo veneno. Depois eu reclamo por causa de tantas tribulações que vêm sobre a minha vida, sobre a minha família, mas eu não analiso o que eu estou dando para o alimento da minha família. Não faço, mas consinto com os que fazem. Volte para sua casa, leia o verso 32. Leia aquela lista que nós lemos aqui bem rápido, por causa do tempo. E veja como é que ele conclui: dignos de morte são aqueles que fazem. Mas não somente os que fazem, mas os que consentem. Com a prostituição na tela dentro de casa, com a fornicação, com as cenas que induzem à perdição os nossos filhos. E eu fico a pensar quantos pais cristãos, quando chegarem diante de Deus, isso aqui é claro que é apenas uma conjectura, eu espero que isso não aconteça. Quando os pais chegarem diante do juízo de Deus, verem seus filhos dizerem: olha, eu me tornei uma prostituta porque é a primeira vez que eu vi uma cena de prostituição, eu estava junto com meu pai e minha mãe na sala da minha casa. Pensa nisso. Pensa nisso. Você está pensando que você tem liberdade para fazer o que quer da sua casa e do seu dinheiro? Você está pensando que Deus te abençoou, foi para você encher a sua casa de coisas más? Se você nunca ouviu isso antes, hoje tem um homem comprometido com Deus para te falar. Você pode até nunca mais voltar aqui. Não tem problema, Deus mandará outros que precisam ouvir a palavra de Deus para serem salvos. Os irmãos já leram o livro do Apocalipse, vocês sabem a ira de Deus que está sendo acumulada contra esse mundo. A Bíblia diz que Deus vai tirar uma igreja remanescente. Eu espero que os irmãos saibam o que é remanescente. É o resto, é o que sobrou. É um número diminuído. Porque Paulo diz que haveria apostasia, crentes que negariam a fé. Ele não disse que as igrejas estariam vazias. Ele disse que estariam apostatados. Os crentes de hoje acham que Jesus morreu para fazer um espetáculo, para a gente fazer teatrinho hoje, coreografia, congressozinho, fazer encantamento, demonstrações, desfile de modas, enriquecer os pregadores, os pastores. Não, a palavra de Jesus, quando enviou seus discípulos, capítulo 10 de Mateus, quem nunca leu, leia: aquilo que de graça recebestes, de graça dai. Digno é o trabalhador do seu sustento. Que Deus nos abençoe. Eu falei para vocês que o livro de Romanos é extraordinário, não falei? Então fala para aqueles que não vieram, que estão com medo em casa, fala para eles virem para o culto, que Deus está falando aqui através do livro de Romanos. Tá bom? E traga aqueles gospelzinhos rebeldes para vir aqui, tá bom?
Que Deus abençoe, irmãos. Nós precisamos ser salvos. A nossa vida aqui, segundo o Salmo 90, é de 70 a 80 anos. Agora, a vida que nós temos preparado por Deus, ela não tem fim. Nós vamos viver eternamente, seja com Deus ou separado de Deus. Pensa nisso. Nós temos uma única oportunidade. Não é como o vestibular que todo ano você tem, de 6 em 6 meses. Não, a oportunidade de ir para o céu é uma única só. Morreu, acabou. No estado em que você estiver, você segue para a eternidade, com ou sem Deus. É melhor sacrificar agora, porque é apenas alguns poucos anos. Eu me lembro que na minha adolescência, eu relutei para não aceitar a Cristo como Salvador. E olha que naquele tempo era bem mais fácil para a juventude. E eu ficava pensando, mas como é que eu vou deixar tudo isso? Mas aquela coisa. Até que um dia veio ao meu coração: se eu deixar, vai ser apenas por alguns anos. Porque depois, quando eu chegar à eternidade, se realmente não existe mais nada, mas eu também não vou pensar no prejuízo, porque eu não vou estar lembrando de nada. Então, não vai existir prejuízo, eu não vou ficar arrependido. Agora, se por acaso eu não renunciar, e eu chegar à eternidade, e for verdade que eu tinha que trilhar o caminho de Deus, e eu não renunciei por causa dos prazeres do mundo, eu estarei eternamente separado de Deus. E eu não me arrependo de ter renunciado. Aos 22 anos de idade eu aceitei Jesus como meu Salvador. E como eu me alegro de saber que até hoje nunca me afastei dele por nenhum dia. Pelo contrário, quero estar sempre, cada dia mais próximo de Deus.